Você que acompanha o Suno Notícias já sabe, todo o conteúdo que a gente faz, as lives que a gente produz, sempre são acompanhados de relatórios gratuitos. Nesse aqui não é diferente não. Dá uma olhada na descrição desse vídeo, também no nosso podcast, para você fazer download gratuitamente e continuar caminhando na sua jornada de investidor. 2021 foi um ano de fortes emoções para os investidores, né? A bolsa entrou naquela montanha russa, atingiu o pico do ano, perdeu um monte, depois quase perdeu 100 mil pontos, enfim, um ano de muitas emoções e que vale ser rememorado e que deixa lições, especialmente porque a gente já olha para o que deve acontecer nesse 2022, um ano eleitoral, também com muitas conturbações. Para fazer esse olhar para trás e também esse breve olhar para frente, eu conto aqui com o chefe do Research da Ativa Investimentos, Pedro Serra, que mais uma vez comparece aqui ao Suno Notícias. Pedro, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Uma ótima tarde para você, a gente está gravando isso à tarde, mas o pessoal nos assiste em todos os momentos. Bem-vindo mais uma vez. Oi, Greg, obrigado. Bom, um abraço aí para todo mundo que está assistindo a gente. Obrigado aí pelo convite. É isso aí, ó. E antes da gente começar a nossa conversa, você que nos assiste, não se esqueça de deixar o like, tá? E para quem está nos ouvindo também nas plataformas de podcast, você pode favoritar esse conteúdo e seguir o Suno Notícias também em todas as plataformas que disponibilizam podcasts no Brasil. Pedro, e aí? Vamos voltar um ano no tempo aqui? Virou o ano, né? 2021 começando. A quantas andavam as expectativas do mercado no comecinho do ano, em janeiro de 2021? É bacana, assim, a virada do ano já foi uma virada, a bolsa num nível muito forte, né? A gente de outubro até lá subiu para caramba, saiu de 90 e poucos mil pontos, 93, e viramos aí perto dos acima dos 120 mil anos, basicamente, já numa euforia, né? A gente teve ali no início do ano diversas coisas que ajudaram nisso, né? A gente, por exemplo, o presidente da Câmara foi eleito, né? Um cargo indicado pelo próprio Bolsonaro. Algumas outras coisas que eu acho que são importantes, por exemplo, o BNDES zerou sua participação toda na Vale. Então, quer dizer, aquela agenda do governo ali estava com uma cara de que estava acontecendo, as coisas iam acontecer mais ou menos de uma sensação de agora vai, né? Até porque a gente estava saindo de uma primeira onda de Covid que teve um impacto muito sério em 2020, né? Então tinha um ânimo de 2021 é o ano da recuperação, né? Exatamente, assim, acho que esse agora vai tava bem forte mesmo ali no início do ano, né? E o mercado eufórico, assim, eram sinais que realmente dava para você acreditar nisso, assim, tinha uns sinais fortes ali, como eu não citei, assim, acho que, por exemplo, o BNDES zerar essas posições, né, zerou também depois, mais na frente, na Klabin, tava aquela agenda, né, do governo mais liberal, encolhendo, diminuindo o tamanho do Estado. E aí o presidente da Câmara sendo indicado do governo, né? Poxa, a indicação realmente era muito forte, né? Sim. A Petrobras, o fim da venda das ações, a participação dela na BR Distribuidora foi no começo do ano também, não? Foi. Acho que foi no começo do ano ali, zerando a participação remanescente que eles tinham. Também uma sinalização positiva, né? A gente tem essa diminuição do Estado, diminuição das estatais. Ainda não tinha ainda a MP da Eletrobras, mas já estava aquela conversa toda sobre a MP da Eletrobras. Então, a indicação, né, o vetor, era para aquele lado que o mercado queria. Né? E era isso que estava, era essa leitura que a gente tinha ali no início do ano. Então, a Bolsa estava muito bem e as coisas, pelo menos as notícias dos jornais, estavam muito positivas ali até então. Sim. E aí teve o segundo momento que a gente pode colocar no ano assim, a segunda onda do Covid, né? A segunda onda do Covid pegou o mercado aí de surpresa, né? Mais ou menos surpresa. Assim, tinha muita gente que já falava que isso era possível, mas veio mesmo, bateu, assim, a gente teve novos casos, o número de mortes aumentou, e aí a Bolsa recuou bastante, né? Principalmente aí com as empresas ligadas ao setor doméstico, teve um recuo bem relevante, bem forte, e o mercado aí deu uma bela azedada, né? Ali do início do ano até mais ou menos fevereiro para março, ali mais ou menos, foi quando o mercado ficou volátil, parou de piorar, digamos assim, mas ficou volátil ali até março, abril, mais ou menos, ficou um pouco volátil, para depois começar a andar de novo, né? Sim, teve uma frustração das expectativas, né? Eu lembro que na época eu falava com os economistas, eu falava, não, agora a situação vai melhorar, vacinação e tal. E aí chegou março, abril, os casos de Covid espiralando, subindo, bateu. A gente chegou a ter
4 mil mortes registradas Foi. por Covid-19. Foi pior, né? A segunda onda foi pior, até, sem dúvida. Né? É que lá no início, a gente fala muito isso assim, quando a pandemia começou lá em 2020, a gente não sabia o que ia acontecer, a gente não sabia nada, se tinha vacina, se tinha remédio, qual era o efeito dela, então o nível de incerteza era muito... Quando você olha, quando você acompanha o número de mortes, o número de casos, a segunda onda foi muito pior, mas já era numa situação em que a gente conhecia mais ou menos o bicho, né? O tamanho do dano que ela poderia causar, acaba que estressou menos até os mercados do que lá em 2020, mas veio avassalador, né? Foi complicado ali. Sim. Ainda antes dessa segunda onda, Pedro, eu lembro também de um fator que assustou muito o mercado, foi um motivo de muito, né, burburinho, que foi a barulhenta demissão do Roberto Castelo Branco, da Petrobras, né? Talvez ali já houve um medo, eu pergunto até pessoalmente mesmo, de que, putz, talvez esse ímpeto reformista, liberalizante, não seja tão profundo quanto se temia. Pois é. Você teve esse temor ou você acha que foi um exagero? Não, a gente ficou super preocupado porque assim, você tinha... Qual era a questão? Era a forma como foi feita e o motivo, né, aparente. Né? Você tinha o Castelo Branco, estava fazendo um trabalho muito bem feito, e aí você tinha um risco ali, não sei se você vai lembrar, já tinha algumas notícias sobre greve de caminhoneiros. Não tinha, ela não tinha ainda o tamanho ou o apelo que teve da última vez, né? Mas já tinha notícias de manchete de jornal, já estava levantando essa bola, e obviamente o governo não queria passar por isso de novo. A gente lembra como foi a última, foi muito ruim. E aí o preço da gasolina e tudo mais começou a piorar ali. Na verdade, a gasolina até tem uma colinha aqui, ó. Ela saiu de janeiro em abril, ela saiu de 4,50 na média, foi para 5,50. Já começou realmente a piorar muito. Mas ali em fevereiro, mais ou menos, né, foi quando teve a mudança, foi muito ruim, porque a sinalização não é boa pelo motivo, pelo jeito, assim, o presidente da República tem todo o direito de trocar um CEO de uma estatal, da alçada dele, né? Mas qual o motivo? Porque a gasolina subiu, então o mercado começou a ficar preocupado, muito na forma como foi feita, né? Do tipo, peitando, assim, eu vou tirar porque eu não quero que seja desse jeito e coisa e tal. Então, gerou uma incerteza muito grande. Logo em seguida, o mercado começa a pensar, tá bom, você vai tirar, você vai entrar quem? Aí era um cara, era militar, né? Então, aí o mercado começa a especular muito. Mais um. Embora agora a gente pode falar e está fazendo um belo de um trabalho lá também, mas na época. Está sofrendo até problemas parecidos, assim, né? Tendo que equilibrar as críticas de caminhoneiros com falas do presidente Jair Bolsonaro e voltar para acionista e defender a política de preços. É até um filme meio repetido, né? Pois é, aquela cadeira ali é brincadeira, né? O cara que senta naquela cadeira tem que lidar com isso. E talvez ele tenha um pouco mais de jogo de cintura, sabe? De repente ele tem um trânsito melhor ali no governo, talvez seja mais fácil com ele. Mas sim, ali em fevereiro, realmente, além da questão da onda do Covid, você teve essa... E aí Petrobras caiu, o Banco do Brasil também caiu, as estatais sofreram um pouco com essa intervenção, né? Ficou uma mensagem ruim ali no início. Mas depois a mensagem melhorou, na sua percepção? Tipo, o medo se esvaiu, né? Eu acho que o medo diminuiu bastante, aos pouquinhos, não foi uma coisa da noite para o dia. Acho que o Silvio Luna, chegando ali, ele conseguiu fazer um trabalho do tipo de continuidade, mostrar para o mercado que o trabalho dele era de continuidade. A gente até hoje tem alguma reticência em relação à questão da defasagem do preço da gasolina, se a Petrobras consegue ou não, ainda tem muita pressão política em cima dela. E também a questão de venda de refinarias ali também, a gente ficou meio na dúvida se eles iam conseguir, por conta dessa questão do controle de preços, eles iam conseguir vender a um nível bom, um valor bom. Mas fora isso, assim, trabalho continuado realmente. O Silvio Luna deu continuidade no trabalho e eu acho que o mercado já diminuiu bastante esse risco, essa incerteza. Legal, a gente falou desse primeiro ponto positivo, desse segundo ponto que já houve temeridade, né, com intervenção na Petrobras e a segunda onda da Covid-19. E aí a segunda onda foi muito grave, a gente passou semanas ali, né, todo mundo vidrado, acompanhando a bendita da média móvel de mortes, de casos, de hospitalizações, teve todo o escândalo, a CPI da Covid entrou e acaba causando burburinho também, né? Mas depois a coisa foi desanuviando um pouco, né, Pedro? Afinal, a gente chegou no meio do ano, por exemplo, atingindo a máxima histórica do Bovespa, né? O Ibov beijou o nível dos 130 mil pontos. O que aconteceu
desse cenário tão conturbado, ainda na virada ali do segundo para o terceiro trimestre, para chegar no fim na virada do primeiro para o segundo, para chegar no fim desse segundo trimestre tão mais positivo, né? A commodities voaram e por aí vai. Exatamente. E teve as commodities ajudaram bastante, foi onde o minério começou a voar, né? A gente teve essa alta do minério, bateu $200 lá no meio lá em julho para agosto, se não me engano. E aí, assim, o que ocorreu foi o seguinte: você teve a vacinação começou a caminhar não só no Brasil, mas lá fora. Aqui, a gente, não sei se você lembra, a gente começou depois, né? A gente, até por uma questão de fornecimento de vacina, não foi um fornecimento em linha reta, né? Foi meio... Teve até briga, né, de quem conseguia a vacina, né? Que era o pai da vacina, né? O pai da vacina e tal. Mas a gente começou a observar duas coisas, né? Até a gente falava isso, a gente via a vacinação acontecendo lá fora, e o nosso discurso, a nossa visão aqui interna sempre foi assim: olha, o Brasil tem um histórico de vacinação muito positivo. A gente, pelo menos, isso é uma coisa que a gente pode até se orgulhar. O brasileiro, ele está acostumado a se vacinar. Aliás, do rico ao pobre, vai no mesmo posto de vacinação, tomar vacina lá com a carteirinha desde a infância. Todo mundo passou por isso, eu, você. Então, existe essa consciência de vacinação. Então, quando começou a vacinação, a gente pensava assim: olha, o Brasil vai vacinar muito. E tanto que a gente passou já os Estados Unidos em número de vacinados. Mas a gente começou depois. Só que olhando lá fora o que estava acontecendo com a vacinação, a gente começou a trazer para cá e pensar: olha, as coisas estão voltando ao normal lá, as pessoas na rua, restaurante, coisa e tal. Então, isso vai começar a acontecer aqui. Aí as restrições vão caindo, né? O restaurante agora pode abrir. Tudo bem, não com a mesma quantidade de mesas e cadeiras, mas pode abrir, antes não podia. Sim. E aí as coisas foram, aos pouquinhos, melhorando. E, obviamente, o mercado andou muito. Mas nessa época também a gente teve a MP da Eletrobras, aí algumas outras coisas foram animando aqui. Por exemplo, a MP da Eletrobras passou lá no Congresso, uma baita mensagem. Antes um pouco ali a gente falando do Silvio Luna e do Castelo Branco, mas logo em seguida essa MP da Eletrobras. Tivemos também, mais para frente, né, a gente começou a ter o parecer técnico da reforma tributária, que depois virou a reforma do imposto de renda, né? Então, ali ainda tinha uma certa positividade em relação ao que estava acontecendo internamente na política. Não era ainda um céu azul, já tinha algumas confusões surgindo, mas ainda não era uma coisa muito ruim. Ninguém tinha jogado a toalha em relação a isso. Ainda tinha um bom número de investidores apostando ainda numa recuperação econômica doméstica, né? E aí a Bolsa foi embora, foi até 125 mil pontos nessa. Sim, sim. Então, e aí a gente vai andando no ano e chega no segundo semestre, que eu acho que ele foi a maior frustração, assim, né? Eu lembro que eu falava também com os economistas do começo, falava, não, o segundo semestre é para ser um segundo semestre melhor, justamente por causa disso que você está falando, né? Os economistas, os analistas transferiam o fenômeno de vacinação que estava no exterior para o Brasil. Falaram, se isso aqui acontecer no Brasil, mais a nossa cultura de vacinação, a vacinação vai andar rápido, e o governo, depois de ter um momento, começou a comprar várias vacinas, os lotes foram chegando, as coisas foram caminhando, e parecia, de fato, que a gente ia terminar o ano, né, subindo um pibão e tal, mas as coisas foram se complicando na virada do ano, né? E teve muito de ruído político, teve muito de ruído fiscal, a PEC dos precatórios começou a nascer, e os brasileiros, os investidores, sobretudo, se acostumaram muito a essa expressão, né? PEC dos precatórios, que a gente carregou até ao fim do ano, né, de 2021. Como que foi essa sua percepção, Pedro? Como que você entendeu que foi, olha, o clima está virando e aquele ímpeto reformista, aquela crença, né, que existia de reforma no começo do ano, quando o Lira assumiu e tal, agora está se dissolvendo, a gente tem outros perigos. Você acha que o mercado demorou para acordar um pouco para esses perigos, ou foi uma surpresa? Como que é? Eu acho que o mercado demorou porque ele foi otimista até o último minuto que ele podia, né? Porque antes um pouco a gente já estava começando a ver inflação piorando, o mercado já estava começando a pressionar o Banco Central, olha, você tem que fazer alguma coisa, já tinha essas coisas. Você começou a ter já, o minério de ferro parou de subir, começou a cair, já tinha algumas coisas ali, mas mesmo assim, acho que quando começou a ter essas confusões aí vindo da PEC dos precatórios, né, o que acontece? O mercado, eu gosto de dizer isso, o mercado ele não tem partido político, tá? Ele faz conta. Se realmente a PEC dos precatórios vai impactar o fiscal, e o fiscal, por sua vez, vai piorar a inflação,
descontrole fiscal, né, piora a inflação, expectativa de crescimento de PIB cai, expectativa de juros sobe, tudo isso é ruim para a Bolsa. Né? Então, o mercado simplesmente faz a conta e começou a ser que a gente teve, foi muito fluxo de capital saindo, o pessoal comprando dólar, comprando renda fixa ou indo lá para fora, né? Quem podia, investidor alocando lá fora, para ajudar. O minério de ferro saiu de 200, foi bater 100. Então, muita coisa aconteceu, o mercado realmente... Verdade, teve a crise da Evergrande na China, os temores de aceleração da economia chinesa também, e as intervenções do governo chinês também, né, que acabaram com um tríplice fator chinês ali que derrubou as ações. Aí para onde você olhava tinha problema. No doméstico você tinha questão política, na commodity você tinha essa questão da China, que na nossa visão realmente é um problema. A Evergrande, ela é para a gente uma pecinha do quebra-cabeça que é bem grande, que chama-se mercado imobiliário chinês, e que talvez esteja numa fase um pouco mais madura, digamos assim, no mínimo. Né? Então você tem essas grandes incorporadoras chinesas, não é só a Evergrande, já com problemas, porque a Evergrande já tinha problema de dívida lá já tem um tempo. Os chineses até já sabiam disso já há um bom tempo, só que esses comunistas da China deixaram o mercado meio que livre demais, né? Isso gerou a liberdade econômica do Estado chinês ali, né? E é um problema, porque eles têm 25% do PIB deles é a exposição ao mercado imobiliário, né? Imagina uma crise do mercado imobiliário chinês, segunda economia do mundo, como que faz, né? Lá eu acho que o governo chinês está muito preocupado agora, né, na contaminação, né? E eu acho que não deve salvar a Evergrande, não sei, talvez salve, mas acho que possivelmente ele vai se preocupar muito mais nos fornecedores e nos apartamentos que a família chinesa comprou. Né? Para não ficar assim, ela comprou, o cara quebrou, e aí? Acho que essa é uma herança, você acha que chega em 2022 ainda, né? Eu acho que sim, acho que ainda é uma coisa que vai digerir ali ao longo de 22. A gente vai ter Olimpíadas de Inverno também no ano que vem, então tem algumas coisas acontecendo na China que são importantes, mas esse estresse aí da Evergrande, acho que ainda tem alguns capítulos aí pela frente. Mas ainda sobre essa questão do fiscal, né, que foi andando junto com a inflação, né, a inflação foi se tornando no último trimestre ali do ano um problema global, né, a gente viu todo mundo com esse risco, o tapering sendo anunciado, expectativa de redução do tapering, outros países elevando o juros. O Brasil começou antes que todo mundo praticamente, né, a subir juros, mas o resto do planeta também começou a subir, né. Você acha que essa perspectiva de inflação também é um presente que 2021, um presente grego, que 2021 deixa para 2022? Os chefes dos estados, né, os economistas desses lugares, os banqueiros centrais continuam preocupados em 2022, assim como eles estavam em 2021 com a dinâmica inflacionária? Pois é, assim, tentar resumir um pouco assim, o que o mercado mais ficava preocupado era se, a gente inclusive, era se o Banco Central estava realmente, a discussão era se a inflação era temporária ou se ela era estrutural, né? Conjuntural ou estrutural. E tinha muitos elementos que nos faziam crer que eram conjunturais, eram coisas que iam passar. É muito difícil você tirar a economia da tomada e ligar de novo, só que você ligou de novo com estímulo. Então faltou container, faltou chip, até hoje está faltando essas coisas, e isso tudo gerou uma inflação de oferta. Mas com os estímulos você começou a trazer também uma inflação de demanda, e se discute muito em retirar os estímulos, enfim. Então, assim, a gente olhava antes a alta de juros não como parecia ser pelo bom motivo. Os juros vão voltar a subir porque a economia está voltando, as coisas estão voltando ao normal. Já não é mais assim, já começa a olhar assim, não, o juros vai subir, sim, um pouco por isso, mas também porque a inflação saiu do controle. O Banco Central ali perdeu a mão, não só o nosso, tá? Lá fora também. Ano que vem, de fato, a gente já entra no ano com um nível de inflação um pouco pior, né? já chega incomodando ali, deve ter um ano de alívio da inflação, mas ao mesmo tempo um ano de alta de juros ainda. Então, e aí, já que a gente está falando do ano que vem, a gente ainda junta nessa história aí um ano de política, né? Um ano de corrida eleitoral para a presidência, vai trazer muita volatilidade. Sim. Então, mas peraí, antes de entrar em 2022, queria só amarrar 2021 a essa aí, eu vou pedir para você falar, com certeza. Mas quais lições você acha que 2021 deixa para o investidor? Né? Foi um ano de muitas surpresas, assim, a gente antes de começar a gravação, a gente até comentou que existe uma sensação de sentimentos permanentes, né? Primeiro a coisa vai, euforia,
e não, agora vai para sempre, vai tudo dar certo. E aí, quando o mercado quebra a cara, tem uma reação que parece também exagerada, que também tem uma percepção de que não vamos levantar nunca, essa coisa não vai sair daqui. E aí depois vai. Foi uma montanha-russa muito específica, por motivos globais, mas por motivos domésticos também. Você acha que 2021 deixa uma lição? Você, como gestor, né? Você aprendeu alguma lição com esse ano? Acho que deixa sim, principalmente essa questão que você falou. A gente estava ali no início do ano empolgado com as coisas acontecendo aqui no Brasil e a gente começa a realmente a colocar nas nossas premissas que vai dar tudo certo, né? E aí isso realmente tem um perigo ali, que é justamente aquilo que você não sabe, que ainda não aconteceu, que pode atrapalhar um pouco a sua projeção. Só que quando você olha o histórico brasileiro, a gente tem um histórico de frustração nesse sentido, né? Muitas coisas que eram para acontecer aí não acontecia, dificuldade política. Então, acho que a grande lição é a gente sempre ter um cuidado, né? Uma cautela quando se trata, né? Quando o nosso investimento depende muito da agenda política, né? E hoje em dia a gente fala muito aqui sobre buscar investimentos que estão menos dependentes dessa agenda, mais dependentes de si próprio, né? Empresas que dependem mais de si para crescer, para gerar resultado, do que desse tipo de coisa, né? Então, acho que essa é uma lição, sim. Acho que o mercado no Brasil não acabou, a gente na Bolsa tem muita empresa boa e fazendo um ótimo trabalho, um belo de um trabalho, e a gente tem, sim, aquelas empresas que são expostas a essa questão política e sofrem, sim. Então, acho que a lição que fica é ter cautela, ter umas premissas sempre conservadoras, ter um hedge na sua carteira, algum pouquinho lá de dólar, alguma coisa assim, para tentar fazer uma descorrelação ali, acho que isso é importante. Beleza, acho que esse ponto da política é muito. Basicamente, eu interpreto o que você falou como não confie em político. Vai com calma, não aposte todas as suas fichas. Mas é verdade, né? Talvez seja da natureza da política, especialmente no Brasil, essa volatilidade, né? O político fala uma coisa no momento, outro momento ele precisa fazer um outro acordo, o ex-inimigo político vira aliado, enfim. E o investidor, né, fica no meio disso. Essa ideia do hedge é muito importante mesmo, né? Para conseguir não arrancar os cabelos. A gente falando já no fim do ano de 2021, a bolsa acabou, né? Não vai ter mais nada, agora é comprar tudo em cripto. Calma, também não é assim, né? Pois isso sem dúvida. Acho que a gente sempre tem que ter uma coisa que eu acho que é importante, assim, a gente tem que tentar crescer os seus investimentos devagar, né? Dá uma certa ansiedade quando você vê, por exemplo, você falou de cripto, né? A Bitcoin subiu, sei lá, quantos 1000%, eu não peguei. Cara, não fica acompanhando, porque depois ela pode voltar, se você for colocar lá, coloca pouco, dá raiva, mas se você fizer o seu trabalho direitinho, acho que a longo prazo, acho que o resultado é muito, muito, muito positivo e bem sólido também. A gente colocando renda fixa, colocando tudo junto na sua carteira como um todo, acho que a longo prazo é positivo. Legal, agora vamos olhar para 2022 então, você já estava olhando para lá, o que você espera desse 2021, 2022, à luz do que vimos em 2021? Tá certo. Assim, olha, em termos de quando a gente olha as empresas, assim, a gente vê que, engraçado, as empresas estão fazendo o seu trabalho, deve ter um nível de resultado para 2022 bem razoável, assim, algumas até com bons resultados, outras talvez com algumas decepções por conta de inflação, essas coisas, mas de um modo geral, acho que os resultados não estão assim muito sob risco, né? Pelo menos por enquanto. Agora, o lado político vai trazer muita volatilidade, né? E trazendo volatilidade, a bolsa fica um pouco mais complicada. A gente vai ter um ano político, um ano eleitoral. A agenda, essa discussão eleitoral já entrou e entrou cedo, né? Na verdade, não deveria ter entrado, mas e a gente ainda tem muita coisa para acontecer, né? Assim, muito se fala da terceira via. Eu não sou especialista em política, mas a terceira via só se sabe alguns nomes, mas podem surgir outras coisas podem acontecer. Então, geralmente é um ano de fortes emoções também, um ano político. Você tem algumas empresas que são queridinhas, assim, que você fala, olha, para 2022 esse papel aqui vale ficar de olho? Pois a gente gosta de, sei lá, acho melhor evitar você ficar muito exposto a essas coisas que podem vir de Brasília aí do nada, e você tá tudo bem na sua carteira, no dia seguinte você acorda e está lá caindo 10% porque alguém tweetou alguma coisa, ou alguém falou uma... A gente tem... Isso aí é uma boa. Você está falando quais setores, assim? Ajuda a Então, mapear isso mentalmente, que estão mais expostos a decisões políticas.
As estatais são as principais, acho que as estatais são as mais expostas. Aquelas empresas muito ligadas à atividade econômica, né, como construtoras, muito ligadas a juros, elas também sofrem bastante. E aí, por Varejo? outro lado, varejo, então, varejo ali de e-commerce, por exemplo, que tem uma componente de crescimento, uma expectativa de crescimento por parte dos investidores muito grande, né? Então, elas oscilam muito por causa disso. A gente está vendo essa decepção todo esse ano, mas é muito porque você está tendo uma decepção de crescimento para frente. Teve lá fora também que contaminou, né? Que as de tecnologia lá andaram caindo. Então, assim, Inflação. inflação. Então, tudo isso pega. Aí, assim, eu gosto de setores mais, por exemplo, o setor de saúde, ele é muito mais secular, né? Ele é muito mais dependente de si próprio. Assim, existe um gargalo, existe um crescimento ali que deve ocorrer, a inflação atrapalha e tudo mais, mas numa medida menor, eles conseguem ter uma outra vertente de crescimento. Existe muito M&A ainda para acontecer, muitas fusões e aquisições para acontecer ali. Algumas empresas que têm exposição, tanto aqui como lá fora, no varejo, você falou varejo, mas tem uma parte do varejo que eu gosto, por exemplo, varejo de moda, a gente está voltando ao normal, não está 100%. Vai voltar a ter eventos sociais, casamento, batizado, reunião de trabalho, cada vez mais, então as pessoas vão consumir mais moda. As empresas ali, por exemplo, Mariso, a gente gosta bastante, que também, além de se tornar uma casa uma casa de marcas, né, de moda, está aumentando sua exposição no mercado lá internacional, né? O Grupo Soma também está fazendo isso. Então, existem empresas, aí é muito stock pick, né? É muito uma escolha mais cirúrgica, assim. Existem empresas aqui no país fazendo um ótimo trabalho, se expondo a mercados lá fora, né? Mais dinâmicos, com uma marca boa. Você tem aí por exemplo, a gente não cobre, mas, por exemplo, a Alpargatas, com a Havaianas, tem uma marca lá fora. Tem muitas empresas aqui que estão fazendo um bom trabalho. E, obviamente, as Empresas de empresas celulose entram nessa sua análise também? entra também, mas assim, para a gente, o mercado de celulose agora, nesse momento, a gente não gosta muito porque está tendo uma entrada de capacidade nova ali e que pode pressionar o preço da celulose. Mas olhando para frente, a gente gosta de commodities ligadas a consumo, né? Por exemplo, a carne. Assim, acho que ainda é uma tendência positiva para o ano que vem. Nos Estados Unidos, a gente vai ter que começar a ter uma pressão lá do boi, que vai pressionar um pouquinho mais, mas o mercado em si, a demanda por carne ainda vai continuar crescendo bastante. A gente gosta bastante desse tema. Então, assim, eu prefiro uma commodity. Eu acho que commodities é um bom nome para o ano que vem, mas eu prefiro commodities mais ligadas a consumo do que ligadas à infraestrutura como minério, né? Aí você fala, não, mas a Suzano e a Klabin é um pouco ligada ao consumo, sem dúvida. Mas aí, no caso deles específico, acho que tem ali uma entrada de capacidade pode prejudicar um pouco, enfraquecer um pouquinho o mercado de celulose agora, nesse momento. Mas de um modo geral, a gente gosta, de novo, também porque você está trazendo para a sua carteira uma exposição mais global, né? Isso eu acho que é importante agora, nesse momento. Então, assim, para 2022, só para fechar, tem que ter um pouquinho de Brasil, sim, mas se você vai ter uma estatal, alguma coisa que tem mais uma ligação maior ali a questão política, tudo bem, tenta balancear um pouquinho ali com empresas com uma exposição lá fora. Ótimo, perfeito. Duas lições aqui então. Não coloquem todas as suas fichas em políticos e aumentar a exposição. Porque no fim das contas, tudo isso que a gente está conversando aqui, se eu consigo resumir, e se eu estiver falando bobagem, por favor, me corrija, mas é diversificação, né? É não confiar, não colocar todos os ovos numa cesta só. Evitar que um choque em um setor específico, num papel específico que seja, consuma toda a sua carteira, né? Sim, e diversificação por fator de risco, né? Você não só diversificar um monte de... Botei um monte de banco lá, mas é tudo banco. Então você tem que estar diversificado em fator de A risco. carteira é super diversificada, assim, né? 90% é varejo. Pô, só assim não dá, né? Sim. Tem que pegar vários setores também, né? E com várias Eu acho que exposições. sim. Eu acho que sim. Acho que não existe um número mágico, mas, sei lá, também diversificar demais, você pode, sei lá, você comprar 40 papéis, talvez não seja melhor você comprar o ETF, né? Talvez não seja nesse ponto, mas também você concentrar muito e colocar uma exposição muito grande, vai trazer uma volatilidade muito grande para você e pode dar errado. Então, assim, eu acho que Sim. é prudente fazer uma diversificação razoável. Uma última pergunta. Você acha que 2022 é o ano da exposição ao exterior? Olha, eu diria que até pelo menos a primeira metade, sim. A segunda metade vai depender um pouco do nosso resultado aqui das eleições. Até porque, assim, vamos supor que... Vamos falar de uma terceira via, né? A
os outros dois candidatos a gente já conhece, mas assim, uma terceira via se surgir vai depender muito também de qual vai ser a equipe, né? Como foi o Bolsonaro quando começou. Muito se perguntava quem vai vir com ele, né? Para saber se ele vai ter também habilidade política, né? Por exemplo, o nome do Moro já se fala aí do nome do Moro como possível terceira via, né? E tal. E o mercado vai perguntar, mas se ele chegar aí no segundo turno, por exemplo, não sei, será que ele vai ter habilidade política para passar a reforma? Porque desejo ele pode até ter, mas não sei se ele consegue. Então tem toda uma questão ali. Assim, a primeira metade eu acho que ainda vai ter muita volatilidade, eu acho que sim. Acho que commodities pode ser um nome, um setor bom. Na segunda metade vai depender um pouquinho do político. Eu teria uma carteira mais equilibrada, um pouco mais focada em empresas de qualidade ali, que já são provadas. Empresas não muito endividadas também, acho que é uma boa. É bom olhar também, evitar um pouco a empresa muito endividada, porque ela está numa situação mais de risco, né? E aí, mais no final do ano, aí, dependendo da agenda de quem vai ser, pode surgir uns setores mais claros. É isso. Pedro, esqueci a pergunta mais importante. Quem que ganha a Copa do Mundo? Qual que você pode Que além de tudo, tem Copa do Mundo em 2022, cara. Quem que ganha a Copa do Mundo? Olha, eu acho que a Itália é um nome bom e a França, talvez, não sei. Nossa, falta de fé no Brasil. Não tem jeito. Até na Copa do Mundo é melhor olhar para fora. Mas acho que o Brasil vai longe. O Brasil sempre vai bem em Copa. Assim, acho que chega nas finais lá. É isso aí. Pedro Serra, da Ativa Investimentos. Pedro, muito obrigado pela nossa conversa. Sempre um prazer, viu? E que 2022 se apareça aqui no Sul Notícias várias vezes. Eu vou convidar, fique tranquilo. Tá ótimo. Pode convidar, Greg. Obrigado mais uma vez aí pelo convite. Obrigado. É isso, pessoal. Bom papo, né? Deixe seus comentários aqui, não se esqueçam. Também compartilhe esse conteúdo com quem você acha que tem interesse, que deveria saber a respeito, quem tem uma aposta certeira, nem que seja para quem vai ganhar a Copa do Mundo do ano que vem, né? Não se esqueçam do like também, além de compartilhar esse vídeo, se inscrevam no nosso canal. A todos que nos ouvem no